Boa tarde a todos. Como vocês estão vendo aqui, não sou o Rodrigo, para quem não me conhece. O Rodrigo teve, né, uma questão pessoal para resolver, e aqui eu estou substituindo. Meu nome é Roberto Pons, eu sou o CEO da Project Lab, né? Então, tá tudo certo, nós vamos aqui fazer um papo bem bacana, um papo certo, né, como se diz aqui. É o nosso bate-papo informal com pessoas de liderança em gerenciamento de projetos. Então, Alicia, bem-vinda aqui ao Papo Certo. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu sou gerente de projetos e também trabalho com PMO. Eu estou nessa área de projetos, acho que a minha vida toda, né? E eu sou certificada PMP desde 2005, então desde então eu tenho essa função, esse trabalho, né, na minha vida de ser gerente de projetos. E recentemente também até fiz uma outra certificação, né, de PMO Certified Consultant, então também na metodologia do PMO Value Ring do Américo Pinto, enfim, então eu tenho aí uma experiência em projetos de diversas portes, né, mais ou menos complexos, com equipes maiores, menores, sêniores, júniores, enfim, bastante diversas. Eu tenho uma maior experiência na área de óleo e gás, mas também focada em sistemas, né, projetos de desenvolvimento de sistemas, enfim. Tenho aí alguma bagagem, já há quase 20 anos, Roberto. Não fala essa coisa assim, as mulheres geralmente não gostam de empregar. E eu juro que eu não fiz essa pressão para ela falar de quanto tempo ela tem essa experiência. Eu falei, só fala um pouco das suas atividades e tal, mas não precisa dizer quantos anos, né? Assim. Mas, enfim, como é que vai funcionar esse papo aqui? Nós temos algumas perguntas que foram coletadas e eu vou fazer para você, essa primeira etapa. E deve representar várias perguntas que vocês mesmos que estão aqui podem ter também. Mas fiquem à vontade para já ir no chat aqui, colocando as perguntas que vocês queiram fazer, que a Alicia vai responder logo em seguida. Então, a duração vai ser tipo 45 minutos, né? Essa coisa pós-almoço, durante o almoço, rápido, que eu sei que vocês têm que voltar para o trabalho, mas a gente tem a oportunidade de, né, trocar essas informações num ambiente bastante informal, ok? Então, vamos começar. A primeira pergunta que eu tenho aqui para você, Alice, é como você descreveria o contexto do gerenciamento de tempo em projetos? Pois é, uma boa pergunta, né, também. Vamos lá. Então, gerenciamento de tempo, né? O que é o gerenciamento de tempo, propriamente? O gerenciamento de tempo nada mais é do que você planejar e organizar as tarefas, as atividades que você vai fazer, seja do ponto de vista pessoal, né? Se você for organizar o tempo pessoal, você vai fazer isso, você vai listar suas atividades, você vai, de alguma maneira, com algum critério seu, priorizá-las, ordená-las, para poder executá-las. E em projetos é a mesma coisa, né? A gente acaba fazendo esse mesmo trabalho, você vai avaliar quais são as atividades que o seu projeto precisa desenvolver, você vai ordená-las no tempo, né? E executá-las. E aí você vai, ao executá-las, você vai ter que acompanhá-las, né? A parte do tempo é o acompanhamento. E a gente tem a primeira, assim, um fato, né, em projetos, é que o otimismo, digamos, em relação a prazos é uma das 10 principais causas de falhas em projetos, né? Isso já é uma dica para a gente de quão difícil quão complexo é gerenciar o tempo, né? Aliás, eu já ia fazer essa pergunta aqui minha mesmo, né? Assim, porque, assim, o tempo, acho que todo gerente de projeto tem que gerenciar, né? Não dá para você, eu não gerencio risco, eu não gerencio até custo, tem gente que não gerencia porque o custo às vezes é mais interno, ou então não deixa de gerenciar o custo, né? Porque isso aí não tem autonomia para isso, né? Ou então, assim, aquisições eu não faço, e aí são aquelas coisas que o gerente tem mais dificuldade até de gerenciar, porque não tem prazo. Agora, tempo, não tem como o cliente ou os stakeholders não pedirem um cronograma, né? Assim, então, e aí, assim, poxa, por que é tão difícil gerenciar tempo? Aliás, é um dos maiores problemas, né, que a gente tem de fracasso, quando fala assim, estourou o prazo. Então, assim, nesse contexto,
Que características que você diria que gerenciar tempo que abordam essa dificuldade? Então, um dos paradigmas, digamos, que a gente tem nessa área justamente é que quando você tem uma atividade e com determinadas condições, e você entregar para 5, 6, 10 estimadores diferentes, você vai ter 5, 6, 10 estimativas diferentes. É bem difícil que elas batam. Então, já por aí você vê que até você obter estimativas bastante confiáveis, ou que elas sejam precisas, é um desafio, uma tarefa bem difícil, né? Então, esse é um aspecto da dificuldade do gerenciamento do tempo nos projetos, né? E depois, dado que, né, você passe por essa dificuldade e consiga, né, efetivamente desenvolver um cronograma, aí você enfrenta outras questões, né? Por exemplo, se o seu projeto começa a ter algum tipo de desvio ou atrasos e você tem que tomar ações, né, para você poder recuperar o caminho, etc., nem tudo que você faz num projeto é passível de sofrer, né, aquelas técnicas famosas de crashing, de fast tracking. Nem tudo você consegue fazer. Então, às vezes você precisa, mas você não tem como. Então, e aí você tem que fazer contorcionismos no seu projeto para poder colocar ele no trilho novamente, né? Então, o contexto que a gente vive no gerenciamento de tempo é esse, é de dificuldade. Você tem uma dificuldade natural, né, de ter boas estimativas, né, e depois persegui-las, né, ao executar, persegui-las ao longo do desenvolvimento do projeto, né. Se eu sou da sua equipe e você está querendo arrancar de mim um prazo, vamos lá, faz aí comigo aí. Faz aí? Vamos simular. Tarefa A para executar. Tarefa A. Eu tenho que passar, assim, vamos dizer, eu tenho que pintar a parede desse ambiente todo. E aí você pergunta, quanto tempo, Roberto, vai levar para pintar essa parede, né? Qual a dificuldade que isso pode ter, né? E aí o mais comum, gente, o que é? Assim, a pessoa fala, pô, se eu der um tempo assim muito apertado e não conseguir cumprir, ela vai em cima do meu pescoço, né? Então, eu vou botar aquela famosa gordurinha, né? Eu levaria, de repente, 4 dias para pintar, mas eu vou falar, uma semana, pô, Alice, uma semana eu pinto, eu te entrego na boa e tal. E aí que vem a grande coisa, né? Se cada um bota essa gordurinha e você tem um projeto maior, você tem aí uma banha... Lá no final das você vai ter que fazer uma lipo depois nesse cronograma, e você não vai conseguir cumprir o prazo, né? E pior, quem está controlando essa diferença de tempo entre o tempo real que você poderia fazer e o tempo que ele te deu, não é o gerente de projeto. Então, esse é o grande desafio inicial, né? A meu ver, é você arrancar o tempo certo da pessoa. Como é que a gente faz isso? Obter estimativas é bem difícil. Você vai ter que conhecer a sua equipe. É importante, assim, na prática, vamos lá, você tem que conhecer a sua equipe. É desejável, né, que o gerente do projeto ele conheça também o trabalho a ser feito. Ele tem que ter uma noção. É bom que ele tenha uma noção. É imprescindível? Não é. Porque você pode fazer as perguntas certas e conseguir, né, se aproximar, né, do que seja mais realista. Mas é sempre interessante você ter a noção do que está sendo feito para você poder questionar, para você poder ir enxugando aquela primeira resposta que você recebeu, né? Não aceitá-la de cara e questionar qual é a dificuldade, não é? Que problemas você está antevendo aí que a gente possa, de repente, já endereçar, e aí você vai estar mais confortável com a sua estimativa, ou vai poder melhorá-la, torná-la mais precisa, enfim. O gerenciamento do tempo, na verdade, se você for olhar o trabalho todo de gerenciamento do tempo, ele é muito fortemente focado em planejamento, né? No grupo nosso de processo de planejamento, do centro do ciclo de vida do gerenciamento do projeto, o planejamento tem um foco bastante forte em tempo, e nesse momento
você vai usar não só a sua, digamos, a sua habilidade de fazer estimativas de tempo. Você vai usar outras áreas de conhecimento para fazer boas estimativas. Você tem que conhecer muito bem o escopo do trabalho que está sendo feito. Você também tem que conhecer quais são as estimativas de custo que vão influenciar também os recursos que você vai utilizar e, portanto, o tempo final daquela atividade que você vai estimar para ela. Enfim, então você utiliza os próprios riscos que foram levantados no projeto e como que eles podem estar influenciando o tempo nas suas atividades do projeto, enfim. Então, para você chegar a um cronograma bom, você vai utilizar uma quantidade de informações do projeto grande. É trabalhoso, é uma tarefa que requer um esforço razoável, principalmente no planejamento. Interessante, quando você entra no projeto, a primeira coisa que o cliente pede é o cronograma. No dia seguinte, ele quer o cronograma na mesa, né? E aí o projeto é sempre urgente, né? A gente tem... Você está com o seu TAP na mão e o cara quer que você comece a trabalhar, né? Não pode trabalhar tudo bem, ele quer o cronograma, esse que é o problema. O Christian botou aqui, não é necessariamente reduzir, mas às vezes aumentar como forma de gerenciar o risco de atraso, né? Se vocês tiverem alguma sugestão sobre como tirar como conseguir uma estimativa correta da sua equipe, bota aqui que eu quero ver o que vocês acham, né? E aí a gente vai falando assim, opa, Luciana... Quando você fala em aumentar, Christian, né? Cuidado também para não cair no velho problema da gordurinha, né? E aí você vai transformar em um excesso de gorduras. Vai dar um projeto com sobrepeso, veja bem. Cuidado com isso, né? Então, a Luciana já mandou uma pergunta, daqui a pouco a gente começa com as perguntas de vocês. Vou só aguardar aqui um pouquinho para a gente ter algumas outras aqui. Mas essa questão de estimativa é muito interessante, né? Fica aquele jogo do engano-engana, você conhece assim? Ele vai me pedir um prazo, eu vou dobrar o prazo porque aí eu preciso não sei o quê. Aí o gerente fala assim, poxa, eu sei que ele vai botar aquela gordura, então tudo que ele falar eu vou jogar pela metade. Aí, assim, então eu vou botar, já que ele sabe que eu vou dar uma gordurinha, eu vou botar mais ainda, porque aí ele vai tirar, né, não sei o quê. Tem um vídeo muito interessante na internet que o pessoal da Bostec faz, que é chamado A Meta, que procura, que é muito engraçado. Justamente fala sobre essa parte aí, recomendo que vocês deem uma olhadinha aí. Bom, Luciano Salamacha, Finóquio, tem outros assim que é muito divertido. Vamos seguir aqui. O que fazer quando o atendimento ao prazo é um critério de sucesso do projeto, né? E assim, eu não conheço quase nenhum projeto que não seja, né? Assim, tempo é uma coisa muito importante. Mas tem projetos que às vezes o custo é mais importante, né? Eu posso atrasar e tal, assim, mas normalmente o grande problema dos projetos é o prazo, né? Então... e aí o que acontece? Qual é qual deve ser o foco quando você tem uma criticidade de prazo? Primeiramente, eu diria o seguinte, focar no planejamento realista. Porque quando você tem um planejamento realista, você tem melhores condições de realmente atingir esse objetivo. Mas, como a gente sabe que a gente sofre pressões o tempo todo por entregar um cronograma, aquela urgência, você tem que estar entregando o cronograma tudo, o que acontece é que a gente tem que tomar um cuidado bastante grande, né, com o famoso Rolling Wave Planning, né, porque o planejamento em ondas sucessivas, ele pode acabar sendo prejudicial ao invés de favorecer. Porque o conceito, né, do planejamento em ondas sucessivas qual é? É você poder planejar de imediato aquilo para o qual você tem realmente informação suficiente. E uma etapa posterior, mais a longo prazo, em que você ainda não tem total conhecimento do que há de vir ali, deixar num nível macro, né? Aliás, me lembra essa parte de métodos ágeis, né? Assim, você, como tem muitas mudanças nos métodos ágeis, você tem aquele sprint, né, que você precisa fazer, que até ali a gente sabe o escopo que vai entregar. Depois as coisas podem mudar. Então, vamos fazer, na verdade, ondas mais curtas, né? E aí, sucessivamente. O perigo é você deixar de planejar esperando só empurrando, né?
por pressão por entrega de um cronograma e deixar, por exemplo, de avaliar, né, as atividades de uma determinada parte do seu escopo adequadamente, não levantar os riscos, não verificar todos os recursos necessários ali, e na hora que você se aproxima já não dá tempo de você estar cuidando bem daquela execução, né? E aí o elefante branco passou, você não viu e foi-se, né? Tá certo. Vamos então na próxima pergunta. Bom, acho que a gente já meio que discutiu um pouco isso, né? Qual a importância e qual o peso do gerenciamento de tempo no desenvolvimento de projetos. Isso aí acho que está bem óbvio, né? O planejamento, né? O tempo, ele é muito importante nessa parte do ciclo de vida do gerenciamento de projeto, no planejamento. Né? Se a gente for falar de PMBOK, é a área de conhecimento que tem maior número de processos dentro do planejamento. Daí você vê a importância, né? O peso, não diria importância, porque a importância dá a entender que as outras áreas não são tão importantes. E, de fato, elas são até tão importantes quanto, mais porque você vai utilizá-las para gerar o seu cronograma no final do planejamento, né? Então, elas são tão importantes quanto. Mas ela tem um número, né, um esforço, uma quantidade de trabalho a ser feito ali que é bem razoável. Não parece às vezes, sabe? Não parece porque são coisas que a gente faz várias coisas no planejamento do tempo, que é listar as atividades, você vai sequenciá-las, né? Você tem que fazer uma rede, você vai estimar os recursos, você vai estimar as durações. E às vezes a gente faz esses processos todos de uma maneira muito entrelaçada, né? E você não diferencia que você está fazendo uma coisa e outra, então não parece, mas é bastante trabalho. O Gustavo aqui aceitou meu desafio, né? E falou assim, perguntaria para cada pessoa a estimativa real, sem problemas e ou riscos, pois eu, como GP, seria a pessoa responsável por eliminar ou mitigar esses riscos. Não sei. Acho que tem uma questão boa aí, Gustavo, que assim, geralmente que a gente fala em sala de aula é que você devia, em vez de você pedir só uma data, né, você pedir o otimista, o pessimista, mais provável, né? Assim, isso requer um conhecimento e dos riscos, inclusive. Então, quem está realizando aquela atividade, quem vai fazer aquela atividade, ela, a gente é a melhor pessoa para saber dos riscos, né? Porque ela está no contexto, ela vai fazer. É importante que ela identifique. Você pode sim ajudar a resolver os riscos se precisar, né? Mas você está certo, Gustavo, de que uma vez que você controle esses riscos, que daria um prazo diferente, você passa com isso a ter controle sobre essa reserva, né? Sobre essa... E tomar ações, se for gordura, possível. Né? Que a gente não pode chamar de gordura, né? Assim, mas é uma reserva que... De contingência que o cara da equipe está botando e às vezes ele nem sabe direito por que pode dar errado, mas está botando uma reserva para alguma coisa, ou seja, já seria uma reserva até de gerenciamento. É isso, é bom que você... Porque ele nem sabe qual são os riscos, ele bota lá aqueles 10%, 20% até mais para poder garantir o seu lado, né? É a reserva de gerenciamento da equipe, não é do gerente de projeto, porque ele nem sabe que tem aquela reserva que o cara botou sem dizer. Né? E o problema disso é que você, na verdade, assim, se você aceitar essa reserva dele, sem saber exatamente qual o que vai acontecer? Se ele, por acaso, não tiver tantos problemas para que ele previu, e ele poderia entregar antes, ele não vai entregar antes, porque assim, poxa, se eu pedir uma semana, eu estou no terceiro dia, quase acabando... O que eu vou fazer? Se eu entregar em 4, na próxima vez que eu der qualquer estimativa, ela vai, esse cara está botando aquela gordura, eu vou cortar pela metade. Ele não quer isso. Então, ele vai dar aquela enrolada, vai de repente, né, colocar algum empecilho e vai dizer que não está podendo entregar ainda, falta só um pouquinho, mas ele vai esticar até 5 dias, assim, de repente no sexto entrega na frente. Eu falei uma semana, 7 dias, entreguei em 6, olha como é que eu sou bom, né? Então, assim, é importante que você, como gerente de projeto, tenha o controle dessa folga, não é folga, dessa reserva, essa diferença. Isso requer um conhecimento um pouco maior da atividade. Aí, se você não tiver esse conhecimento, tem que buscar com a equipe, opinião especializada, não é isso? A gente fala assim, algum especialista, ou você pode usar um benchmark, comparar
né? Quanto tempo que o mercado pinta uma parede dessa metragem, e aí por aí vai. Vamos então a uma pergunta da Luciana Cristina, do Rio de Janeiro. Como poderemos ser eficazes no gerenciamento do tempo quando vivemos em uma era muito dinâmica e os clientes exigem o famoso BBB, né, que é bom, bonito e barato, em tempo recorde? Eu, como GP, tenho a obrigação de informar para o meu cliente que o tempo imposto é curto e algo será comprometido como o custo, a qualidade? Com certeza você tem que ser muito clara com o seu cliente ou com o seu patrocinador, né? É importante que você, como gerente de projeto, mantenha a sua integridade profissional. Então, se o que você está colocando num cronograma tem riscos, né? Tem incertezas, pode haver problemas, isso tem que estar claro, tem que estar explícito. Olha, estamos considerando assim porque existe uma urgência, mas esta consideração pode acarretar a um impacto de tanto tempo a mais, caso aconteça o risco tal que a gente levantou e que a gente, enfim, não está podendo mitigar o suficiente, então ele... ainda há um risco ali, enfim, você vai ter que ser muito claro, muito explícito naquilo que você está entregando como documento de acompanhamento do seu projeto, que é o cronograma, né? Tem que estar claro. Então, o Clécio aqui, além de conhecer bem sua equipe e as entregas do projeto, quais as outras formas para se conseguir estimativas realistas e confiar nessa informação? A pessoa agora está com medo das estimativas, pois né? Próxima vez que alguém for fazer um projeto, confiar, opa! Mas confiar desconfiando, confiar desconfiando não pode, né? Não, olha, dentro da experiência, né, que eu tenho na minha vida profissional aí, a maneira como eu sempre trabalhei estimativas foi através da equipe e fazendo as perguntas, né, certas, para poder entender o que está embutido naquela estimativa, né? Se você não tem conhecimento técnico, né, o mínimo daquele trabalho, é bom que você confie na sua equipe, você não vai ter muita saída, né? Ou você pode usar outras técnicas, assim, se você tiver a possibilidade, como a Delphi, né, em que você joga vários especialistas e aí você tenta trazer a um ponto comum todas as respostas que você conseguiu a respeito, né? Enfim, você pode buscar alternativas que deixem você mais confortável, né? Eu, particularmente, sempre trabalhei com a minha equipe e confiar no que ela me colocava, nunca, obviamente, deixando de fazer as perguntas, né, necessárias para que eu estivesse confiante de que tudo que eu estava sendo explicado, que estava sendo contemplado, avaliado naquela estimativa, era coerente. Confiar na equipe é importante mesmo, né? Porém, às vezes, assim, não é nem questão de desconfiança, porque é uma natureza humana de se proteger, né? Sim. Então, a pessoa, você confia nela, ela gosta de você e tudo, mas ela não vai botar o dela na reta. Então, assim, a gordurinha, você tem que saber que está lá. Então, assim, se você precisar cortar o teu cronograma ou precisar antecipar alguma coisa, aonde você tira, né? Essa que é a grande questão. Onde que eu posso diminuir? E aí, se eu confio em todo mundo e que aquilo ali é o melhor que ele pode fazer, não tem lugar para mim para tirar. Então, assim, é importante que você consiga, mesmo que você confie na equipe, ter informações extras, né? Senão você fica vendido só para a equipe, né? Assim, por isso que eu falei, confiar desconfiando, né? E as perguntas certas, né? Eu concordo com você. Aí, assim, uma pergunta que eu faço sempre é: fulano, se tudo der certo, qual é o tempo mínimo possível que você acha que você consegue fazer isso? Então, assim, vamos lá, o tempo recorde, né? Já ouviu assim, alguém fazer isso em qualquer lugar do mundo, né? Qual o mais rápido que poderia ser feito humanamente possível? Quer dizer, aí é uma questão teórica, né? Ele vai dizer, bom, teoricamente, se tudo der certo, né, todos os sinais estiverem verdes, e, né, o que não acontece nunca, eu sei que não acontece, mas se acontecesse, qual seria a sua resposta? Porque aí você é o técnico, você é o cara não sei o quê. Então, assim, eu estou fazendo uma pergunta técnica, explicita para ele, e se ele não for honesto com essa pergunta,
ela é mais fácil de eu descobrir se ele está ou não está. É só perguntar a qualquer outro especialista, vem cá, para fazer isso, qual é o mais rápido que seria possível? E aí outra pessoa daria. Então, assim, ele se expõe, se ele não falar de maneira, não vai conseguir me enrolar. Então, assim, o mais rápido é, tanto tempo, se der tudo certo, mas nunca tem, não, tudo bem. Então, o que pode dar errado? E aí, com isso, a gente vai... e se der errado, o que você precisa fazer? E aí, assim, você vai esmiuçando aquela reserva dele, porque se aquela reserva dele pode até ser pouca, ele pode ter sido até otimista, e na hora ele não consegue entregar, ele pode ser, querendo entregar, ele vai dizer, 4 dias e, né, um pouco eu entrego essa parede, mas o mais rápido que se conseguiria seria talvez 3 dias e meio, não sei. Então ele bota muito pouca reserva, e qualquer problema aqui já vou ter que refazer. Então você confia nos 4 dias e pode se dar mal, até porque pode ser mais. Então, assim, não é nem que eles, lógico, normalmente eles vão te empurrar, mas pode ser que ele até te coloque pouca reserva. Não perceba algum risco importante. E aí, assim, então, por isso que gerenciar risco é muito importante, né? E aí, já entrando na área de risco, você tem 2 tipos de gerenciamento de risco, né? Você gerencia o risco do projeto, de uma forma que um risco aconteça abrangendo várias atividades, e você tem aquele risco daquela atividade, né? Então, você tem 2 tipos de reserva para trabalhar, né? Isso impacta no teu tempo. Então, assim, risco e tempo estão muito relacionados. Né? Exatamente, com certeza. Vamos ver aqui mais uma pergunta. E quanto mais você conseguir envolver a sua equipe também nessas estimativas, de contribuírem para você gerar essas estimativas, né, especialmente as de tempo e recurso, né, que são as que a gente trabalha, melhor, porque quanto mais ela sentir a pessoa sentir que ela está contribuindo, que ela está colaborando e que ela está sendo levada em consideração, maior o compromisso dela, né? Isso a gente não vale só para tempo, veja bem, vale para todas as demais áreas de conhecimento. Quando você pode envolver a sua equipe, você valoriza, né, o trabalho dela e ela vai ter um compromisso naturalmente maior com a execução posteriormente. Então, a Kênia aqui, o Getúlio estava falando respondendo ao Gustavo, de qual estimativa usar. Aí tem aquela formulazinha que a gente usa, né, onde você pode usar a média ponderada, dando mais força para o mais provável, ou você usar uma média das 3 e você tem uma quarta estimativa, que é aquela que você usa no teu cronograma. Isso aí. Geralmente a beta é usada mais, ou seja, você bota um peso 4, né, no mais provável, ou seja, dá mais ênfase na estimativa que ele deu primeiro, mas você considera a otimista e a pessimista, faz uma média ponderada e aí usa essa estimativa como mais provável. Né? Você pode usar o modelo quantitativo da Monte Carlo e fazer uma simulação depois para ver uma análise estatística e você ver realmente qual é a duração mais provável do projeto. Né? Então, isso são temas que tudo no curso a gente pode, né, ensinar, mas a ideia é você tem várias ferramentas à sua disposição. Vamos ver mais aqui. A Kênia está falando que você acha importante saber se a equipe está envolvida em outros projetos simultaneamente aos seus, se possível, tomar conhecimento do cronograma desses outros projetos. Exatamente. Isso aí você vai considerar quando você estiver avaliando, estimando os recursos do seu projeto, né? Então, se a disponibilidade dele vai ser a necessária para aquela ou uma ou mais atividades, né, em que esses recursos estiverem considerados. Isso vale tanto para recurso humano quanto materiais, né? A gente tem que levar isso em conta, mas certamente você tem que saber qual é a disponibilidade desse recurso. Às vezes a gente esquece que a empresa funciona com recursos compartilhados, né? E admite como se todos os recursos estivessem disponíveis 100% do tempo. Aí é furada total, né? Cronograma de project é uma coisa, cronograma real é outra coisa, né? Porque ele bota lá, nivela os recursos, muito bom, tá tudo perfeito, mas aí, inclusive, Kênia, eu acrescentaria não só outros projetos, como trabalhos funcionais, né? Assim, se você estiver compartilhando alguém que tem um chefe lá e ela tem uma operação funcional que consome parte do seu tempo, ela não está disponível para você 100%, nem só para projeto, tem até uma parte que é operacional da área dela que ela, de repente, tem que fazer. Então, das 8 horas por dia, vamos dizer,
Uma é voando, né? Vendo e-mail, WhatsApp, essas coisas ou mais. Acontece, né? Dizem que assim, você tem de produtivo 6 horas por dia. Num tempo de 8 horas, 6 é que é o trabalho que você vai realmente conseguir produzir alguma coisa. Outras 2 vai se perdendo entre as mãos, assim, né? Depois você convence o seu patrocinador disso que ele está falando. Né? Você só vai considerar 6 porque... Não, mas isso é literatura. Vai ver produtividade, aí é questão de produtividade. Como é que você ganha produtividade? Se você consegue botar as pessoas sem interferências, sem muito input. Você conhece, tem gente que fala assim, aqui no escritório eu não consigo produzir nada. Vou fazer de casa, que lá eu consigo fazer. Porque é telefonema, e-mail, é coisa, input, um chama para uma coisa. Então, se você for realmente espremer, né? As interrupções e tal, isso é um tema interessante, né? Mas se for espremer, se você conseguir 6 horas de trabalho produtivo de uma pessoa, numa jornada de 8 horas, isso já está muito bom, né? Então, se você está fazendo seu cálculo em horas de produtividade, aí são só 6, não são nem 8. Agora, dessas 6, ela pode estar fazendo coisas relativas ao dia a dia dela. Que não são do projeto. Que são para o chefe dela. Se ela estiver num ambiente compartilhado, né, numa organização matricial, assim, e aí tudo isso impacta. Por isso que, para planejar, é importante você entender todos aqueles ambientes do projeto, né? Isso. E com isso, você entender a cultura que você está, isso tudo vai impactar na sua estimativa, né? Com certeza. Daí a importância da gente considerar os calendários, né? Tanto dos outros projetos como dos recursos. Então, deixa eu ver, tem mais gente. Luciana, a meta é um videozinho no YouTube lá, você procura Boss Tech, ou então, porque a meta também é um livro muito conhecido, mas estão falando do videozinho, tem vários, você vai se divertir lá. Guilherme pergunta, qual a sua dica, Alicia, para se evitar que uma estimativa inicial otimista se torne uma restrição num projeto? Você não deve considerá-la única, né? É o que a gente estava falando. A melhor opção é você, se você utilizou uma otimista, você, no mínimo, identificou quais são os riscos envolvidos ali, né? O que poderia dar errado, você não está considerando que vai dar errado? Né? Ou você trabalhou esses riscos e aí realmente eles foram eliminados e isso não vai dar errado, então o otimista tem que ser alcançado, ou então você tem que trabalhar com as suas reservas, você fez contingências, né? Você não pode colocar uma estimativa otimista e deixar ela lá e ela ser a verdade absoluta, né? Se você fez uma otimista, você fez uma pessimista, uma mais provável, e utiliza como seria o indicado a média, ou a ponderada, ou a média normal, mas você deve utilizar sempre, né, uma estimativa que você possa ter meios de trabalhar seu cronograma, né? Muito bem. O Gilson está fazendo uma pergunta aqui. Quando temos eventuais fatores da natureza que podem impactar os prazos de uma construção, como, por exemplo, chuva, como vocês recomendam tratar, considerando 2 cenários, HH reembolsado pelo cliente e IGH não reembolsado pelo cliente? Estou entendendo, então, formas de aquisição, né? Seria o contrato. Ele está trabalhando sob um contrato. Isso. Né? Aí, custo reembolsado seria, mas esse é HH reembolsado pelo cliente. Entendi muito bem o seu contexto aí, mas... Eu estou entendendo o seguinte, se as questões meteorológicas aí da natureza, os fatores da natureza impactarem o trabalho, há 2 possibilidades. Uma em que o cliente reembolse, em caso de haver impacto, e a outra em que ele não reembolsa. Né? Ou seja, você tem né? Exatamente. Você tem que considerar antecipadamente essa possibilidade e avaliar o quanto que isso pode lhe custar, e isso tem que estar no seu contrato. Se o cliente for reembolsar, o risco é dele. Então, você deve deixar isso claro no contrato e na ocasião em que acontecer de fato, trazer a condição em que isso foi considerado no contrato. Por isso que né? Aquisições vêm depois de riscos no PMBOK, né? Porque, assim, se você quer considerar o risco de atrasos fora do seu controle, né? Como natureza ou qualquer outra coisa que, né, não seja
sua culpa, ou, né, sua responsabilidade, ou você não tenha controle sobre o evento. E aí, para quem que eu jogo esse impacto? Né? Então, se você é o gerente de projeto que está contratando e você não quer ter esse risco, você contrata um terceiro e aí você coloca essas condições, essas restrições e o risco vai para ele. É lógico que o risco indo para ele vai considerar esse risco e vai colocar um valor, né, provavelmente para lidar com esse risco, compensar esse risco de alguma forma. Então, por exemplo, se ele tiver que realmente cumprir o prazo, independente de fatores externos, ou seja, ele vai pagar uma multa, não quer nem saber, se choveu, não sei o que, é a tua culpa, não é a tua culpa, mas é a tua responsabilidade de me entregar, dá o seu jeito. Se esse for o tipo de contrato, então, o contratado vai ter que ter dinheiro para chegar na hora, parou de chover, vou botar lá 3 vezes o número de pessoas para entregar no prazo. Então, desde que a multa seja maior do que essa despesa. Se for menor, ele vai pagar multa. Então, ele vai gerenciar risco da forma que for melhor para ele financeiramente. Né? Então, assim, agora, se o risco for teu, você não quiser onerar o contrato com essa coisa, se acontecer alguma coisa, força maior, você não tem culpa, né? Então, assim, você não vai ter que arcar com isso, e aí você ficar parado lá, eu vou ter que pagar o tempo das pessoas paradas, porque eles estão à minha disposição, e aí com isso, você que tem que colocar essa reserva de contingência no seu orçamento, né? Assim, então, assim, como tratar, para onde vai o risco, de acordo com o tipo de contrato que você faz, e quem é que tem que se prevenir, né, com uma reserva de contingência para um risco já identificado. Né? E se o prazo, né, tá amarrado, a chuva ou faça sol, você vai ter que entregar, então, e você assumir o risco, tomar as providências para que a chuva não seja tão impactante. O que você pode fazer? Aí tem que ver dentro do seu escopo de trabalho o que você pode fazer para que a chuva não impacte, né? É possível cobrir a área de trabalho ou não é? Aí avaliar quais são as possibilidades para você manter seu prazo lá de entrega imutável, intacto. Tem até a história da Olimpíada, né? De Pequim, né? Que os chineses na abertura não podia chover, né? Senão ia estragar a festa de abertura. O que eles fizeram? Jogaram lá os foguetes anti-meteorológicos, vão explodir lá as nuvens, não sei o que fizeram, né? E realmente interferiram no clima, numa previsão normal de chuva, né? Ou seja, não tem como adiar a Olimpíada, a abertura é naquele dia, isso é inadiável. Faça chuva, faça sol, vai ter a abertura. O que você pode fazer? Não dá para cobrir todo o evento, não dá para estragar, tem fogos e tudo. Então, eles fizeram o que tinham que fazer. E eles tinham dinheiro para isso, né? Exatamente. Tinham dinheiro para manter essa situação. No planejamento deles, né? Então, mas realmente gerenciar tempo não é mole, não. Não. Dá bastante trabalho e muitas vezes você tem que trabalhar o seu patrocinador ou o seu cliente em relação a isso também. Aí já era de stakeholder, né? Ou seja, tem que gerenciar as expectativas. Né? Conscientizá-los da importância que tem de você ter tempo para gerenciar o tempo, né? Tempo para planejar o tempo, né? Fazer o seu cronograma de uma maneira consciente, né? De uma maneira há pouco tempo eu tive uma experiência de consultoria bem interessante, né? Justamente que eu falei de você entrou no trabalho, eles já querem o cronograma. E aí, assim, interessante porque literalmente isso. Entrei, me explicaram, brifaram o projeto e dia seguinte, no final do dia, tinha uma reunião para apresentar o cronograma para decidir sobre o projeto. Isso, ótimo. Eu falei, que beleza, né? Aí eu falei, vamos lá, vamos fazer o seguinte, é o Extreme Project Management, né? Assim, não tem Extreme Programming, né? Isso aí. Então, é o XPM. E aí eu falei assim, vamos tentar um cronograma dentro do que a gente tiver de informação, né? Agora vai ter uma margem de erro, né? E a gente vai apresentar alguns cenários. Então, assim, você pode fazer dar cenários baseados em premissas que você coloca para poder, se for acontecer isso, a gente tem uma boa chance de ter esse tipo de cenário. Se acontecer aquilo, já não vai dar isso aqui. Então, e para isso, a exigência que eu fiz foi assim, ter todo mundo envolvido no projeto à disposição o dia todo, o dia seguinte,
para fazer um planejamento ali bem intenso, né? É uma técnica de planejamento, você reunir as pessoas que têm informação, que podem... E olha que era uma área que eu conhecia muito pouco, né? Um question uma área de seguros. Então, assim, eu tinha que fazer as perguntas certas rápido, eu tinha que ter as pessoas especialistas ali. Então, mas aí... Sim, essa é a grande questão, né? A reunião era importante e ia decidir se eles iam adiante ou não num projeto bastante custoso, bastante importante para a empresa. E aí foram bancos envolvidos, enfim, um grande número de stakeholders envolvidos e mais os diretores. Então, eles, na verdade, tinham informação, tinham como, uma vez trocando a informação, e eu que fiz, eu só orquestrei, né? Assim, foi só o facilitador da discussão, porque assim... Como consultor. Então, o cronograma foi se montando. Na verdade, eles fizeram o cronograma, não fui eu que fiz, né? Eles fizeram o cronograma baseado nas dependências, nas coisas que a gente foi montando ali e discutindo os cenários. Então, assim, na verdade, às vezes é reunir as pessoas certas por um tempo suficiente para discutir os cenários. E aí, com isso, você tem, no final do dia, tinham lá 3 cenários, né? Um otimista, um mais provável e um pessimista. A gente, né, nisso a gente teve que identificar riscos, teve que, né, definir o escopo melhor, teve que ver as restrições do ambiente, datas obrigatórias, então isso tudo teve que ser feito em um dia e meio de trabalho. E aí, lógico que entrou pela noite um pouco, né, e de manhã começamos cedo, mas no final do dia de amanhã eu tinha 3 cronogramas para apresentar. Lógico, restrições, essas premissas... Condições de contorno, né? Não, condições para esse cronograma ser realista, eu tenho essas premissas aqui. Aí, se isso mudar, esse perde o valor. E eu acho que, à medida que a gente teve mais tempo de planejar, o fato é que a gente deu o sinal verde para continuar e trabalhar em 2 cenários, e a gente foi, aí sim, desmiuçando o planejamento, vendo os detalhes, lógico que outras coisas foram aparecendo, e lógico que nenhum daqueles 2 cronogramas valeu. Mas foi o suficiente para eles terem uma noção. Uma decisão, né? Eles queriam ter uma certa visão, não tão específica quanto o cronograma de realização, mas o suficiente para que eles avaliassem o business case deles. Vale a pena ir ou não dentro desse cenário? Então, assim, foi importante fazer esse trabalho, depois a gente teve que refazer, né? Mas nos deu uma boa visão a nós e aos stakeholders. Então, assim... outra experiência interessante. Com certeza, né? Quer fechar, então, Alice? Quais são sua mensagem final? Olha, a minha mensagem é a seguinte: valorizem o trabalho do gerenciamento do tempo. Façam o que for possível dentro das organizações, com a sua equipe, com o seu patrocinador, com o seu cliente, para que ele tenha a mesma consciência que você, como gerente de projeto, tem da importância de você trabalhar bem, principalmente no planejamento, o tempo, né? A fazer um cronograma bem feito, com estimativas razoáveis, pezinho no chão, né? De modo que isso vai facilitar, o resultado vai vir por si só, vai facilitar toda a execução, vai facilitar até o controle. Né? Quando você tem um planejamento bem elaborado, né, e confiável, que a sua equipe está compromissada com aquilo que está ali exposto naquele cronograma final, você vai ter, com certeza, os resultados melhores. Então, acho que a palavra é perseverem, mantenham, né, os seus esforços, né, voltados para um bom trabalho de gerenciamento do tempo nos projetos, e isso é metade do caminho andado. Tchau, gente. Tchau, um abraço.